Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto hoje são as eleições 2018, mais precisamente a reforma eleitoral sancionada no último dia 6 de outubro pelo presidente Michel Temer, exatamente um ano antes do pleito. E para debater essas alterações aí que vão mudar muito as regras das eleições, recebemos o advogado José Antônio Ercolim, ele que é da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, e também o professor Vladimir Miguel Rodrigues, professor de Filosofia e Histórias. Então vamos ao X da questão, senhores. Eu começo com o doutor José Antônio. Doutor, criação de um fundo partidário, cláusula de barreira de desempenho dos partidos para ter acesso a esse fundo e também alterações na regra da propaganda da internet são alguns dos principais alterações. Queria que o senhor fizesse uma introdução, nos explicasse o que isso muda nas eleições e também a opinião do senhor. Boa tarde. Num primeiro momento, esse fundo partidário, esse financiamento público de campanha já é uma coisa que vinha sendo debatida há algum tempo, em substituição principalmente às doações vindas de pessoas jurídicas, né, que sempre receberam muitas críticas por serem alvo de muitas denúncias e haver um certo toma lá da cá. Então criou-se esse fundo para se substituir as formas de financiamento de campanha, né? Aí vira um financiamento misto, que ainda se permite a doação de pessoa física e agora vindo um fundo da própria União. A cláusula de barreira ela já também é uma matéria que já vinha sendo discutida há um bom tempo devido ao número excessivo de partidos, que torna muito confusa, principalmente a escolha dos eleitores, né? Então, hoje está se levando isso um pouco mais, de uma forma mais efetiva com a introdução nas modificações aí dessa última mini-reforma. Pois é, a cláusula diz que para ter acesso ao fundo, ao dinheiro aí desse fundo partidário, os partidos têm que ter pelo menos 1,5% dos votos em 9 estados. Professor Vladimir, os deputados dizem em sua defesa que o dinheiro desse fundo partidário não está saindo do orçamento, estão tirando deles mesmo, com 30% dos recursos das emendas de bancadas, né, que eles têm direito, e com o fim da propaganda partidária e, consequentemente, os benefícios da renúncia fiscal que eram concedidos a emissoras de rádio e TV. Qual que é a sua opinião sobre esse fundo partidário? Alexandre, eu acredito que é um grande equívoco. Eu até acredito que nessa discussão é fundamental a gente colocar que toda a raiz dessa corrupção recente no Brasil, na verdade não só recente, mas uma corrupção histórica. Se a gente pensar de 89 para cá, na redemocratização, nós tivemos uma parceria um tanto quanto promíscua entre a doação privada de campanha e o processo eleitoral e político. Mas você criar um fundo de quase 2 bilhões, na verdade o fundo é maior do que isso, o valor disponível já é de 1 bilhão e 700 milhões, é um escárnio perante a situação do país. Porque os deputados estão argumentando de que eles vão usar as verbas parlamentares, as emendas parlamentares para usar para a eleição, o que na verdade é um desvio da função dessa verba. Nós aqui em Rio Preto, na região como um todo, a gente sempre vê com alguma frequência dinheiro dessa verba parlamentar sendo utilizado num hospital, num projeto social. Então o que na verdade está acontecendo, eles estão tentando salvar as suas candidaturas para o ano que vem, porque cá entre nós, o processo político está totalmente falido. Esses políticos que estão há muito tempo dentro desses cargos parlamentares, eles vão sofrer uma rejeição significativa no ano que vem e eles não querem perder a farra do dinheiro que eles tinham do financiamento privado. Então o que eles fizeram? Eles transferiram a responsabilidade financeira dessa eleição para quem? Para o pagamento do contribuinte. Então hoje, no momento que você tem corte de gastos significativos na saúde, na educação, nos programas assistencialistas, você tem um desvio dessa verba parlamentar que poderia ser utilizado para um progresso social, usar para uma eleição. Eu acho que isso aí é um escárnio com a sociedade.
Agora, então eu pergunto para o doutor José Antônio, qual seria a solução? Se o financiamento privado de empresas, o financiamento empresarial contribui para a corrupção, a sociedade parece que não aceita que dinheiro público banque campanhas. Como as eleições seriam custeadas? A gente sabe que uma campanha custa dinheiro. Faria isso? Teria que ser o próprio candidato bancando? Que, aliás, está liberado, né? A gente vai abordar isso daqui a pouquinho, que tem outra vertente aí também, né? Claro, na verdade, eu concordo com o professor, é meio absurdo você tira o dinheiro do contribuinte para jogar, para lançar isso em campanhas aí que a gente não consegue ter uma clareza, uma transparência muito grande. Tentou-se fazer isso para evitar o famigerado Caixa 2, para se tirar algumas manobras meio escusas aí de campanha, mas eu não entendo que essa seja a melhor saída. O grande problema das doações que eles veem, que eram as doações de pessoas jurídicas, na minha opinião pessoal, principalmente, e também no próprio estudo que é realizado pela OAB, que a gente acompanha, falta um pouco de critério para isso, tá? Uma menção rápida a respeito, mas se uma empreiteira, que é uma grande doadora de campanha, ela é a detentora da maioria dos contratos levados à licitação, os contratos fechados com o governo. A ideia inicial era que fossem criados alguns critérios para evitar esse tipo de manobra. O toma lá da cá. Isso, né? O famoso toma lá da cá. Uma quarentena, talvez, eu dou, mas eu não posso ter contrato. Um primeiro momento, o estudo que foi feito era isso, durante o primeiro ano do mandato, ou durante os 2 primeiros anos, ser proibido que fossem fechados, que essas empresas participassem dos processos licitatórios. Isso não foi muito à frente, porque não é interessante para os próprios políticos. Para ninguém, né? Não é interessante porque quem faz as leis são eles, então a gente fica muito preso a eles, né? Nesse ponto. O problema aí que a gente tem visto, principalmente na Lava Jato, que tem vindo muito à tona, é o Caixa 2, a doação não contabilizada. Isso vai acabar? Porque se ela não é contabilizada, como é que vai... Eu entendo que não. Até porque você acaba tendo um problema aí, que agora eles limitaram o valor das campanhas. Então, um exemplo rápido aqui, que é o da... Aqui, né? Vamos passar rapidinho, doutor. Presidente da República, 70 milhões, lembrando que a Dilma gastou mais de 300. 35 milhões no segundo turno. Governador de 2,8 a 21 milhões, depende do eleitorado. Senador, 2,5 a 5,6 milhões, também depende do eleitorado do Estado. Deputado federal, 2,5 milhões e deputado estadual, R$1 milhão é o limite máximo. Pois é, aí nós vamos ter o problema no seguinte, esse limite está muito abaixo do que normalmente eles gastam, né? Como você mesmo disse, a última campanha, a Dilma Rousseff gastou mais de 300 milhões na campanha dela. É uma campanha cara e que obrigatoriamente eles vão ter que se valer de outros meios. Tá? Como está liberado o financiamento, esse financiamento por pessoas físicas, a gente não sabe a origem, a grande preocupação é que a gente vai continuar sem saber a origem do dinheiro e como que vai ser a circulação dela pela campanha. Pois é, porque a doação de pessoa física está liberado até 10% do rendimento dela declarado do ano anterior, mas não custa lembrar também que o candidato pode doar para ele mesmo até o limite da campanha. Então, sim, se o cara é candidato a senador, ele pode pegar, se ele é rico, quer dizer, nós vamos continuar tendo abuso de poder econômico. Mas aí é que vem uma grande questão e a gente questiona, né? Se a gente colocar ao pé da letra quanto que é um salário de um deputado e multiplicar esse salário pelos 4 anos de mandato, e você pega um valor de uma campanha que pode ultrapassar esse teto porque ele prevê uma multa. Sim. Então quer dizer que vem aquela velha questão, né? A quem interessa, será que interessa para você gastar mais do que você ganharia? Então quer dizer, qual é o interesse por trás desse mandato? O que é um sério problema. Eu acho que o doutor colocou um ponto interessante que se você for olhar dentro da lei, todo o processo de doação, desde lá de trás, da doação privada de campanha, dentro da estrutura é tudo muito bonito. Só que o que acontece, a gente vê dentro da própria cidade, a grande dificuldade que existe é o pós-eleitoral. Que é você comprovar uma série de desvios, do Caixa 2,
compra de votos, que é uma questão, Alexandre, que me parece histórica e cultural. Se a gente voltar ao tempo na história das eleições do Brasil, o que você vai ver é toda sorte de desvio, toda sorte de abuso desde a época do café com leite. E o que me lembra uma questão cultural na literatura do Machado de Assis, quando o Machado brinca num conto chamado A Sereníssima República, em que ele fala que as aranhas tinham um modelo eleitoral que elas sempre refaziam porque eles sempre sustentavam um esquema de corrupção. Isso Machado escrevendo ali no final do Império, começo de República, já visualizando o que seriam os modelos eleitorais republicanos. Então me parece que entra governo, sai governo, pensa-se uma nova reforma, e na verdade você muda as bolas, só que na verdade a forma é a mesma. Ela sempre vai interessar alguém. Exato. Então me parece, para terminar o meu raciocínio, que o que precisa de fato é algo muito mais punitivo em relação a esse tipo de crime. Ao Caixa 2, tá? Por exemplo, que, como a gente viu pela Lava Jato, é uma coisa muito séria, e tentaram anistiar. Então, vamos passar uma borracha aqui, esquece o que passou, tá? Todo mundo, vamos abraçar aqui a galera e resolve o problema. E no Brasil é sempre essa ideia de conciliação e esquecer o que aconteceu no passado. Nós temos uma dificuldade muito grande nisso aí. São temas muito, muito espinhosos. O Caixa 2, que aí ele vem ligado ao abuso do poder econômico. Nós temos o abuso do poder político, porque o que acontece? Quando você começa a fazer esse tipo de restrição, tanto ao valor da campanha, que embora seja justo e válido você tornar essas campanhas mais, digamos, mais simples, você esbarra na questão da cláusula de barreira, porque eles estão tentando achatar os menores, né? Tirá-los de visibilidade, e você tem as pessoas que estão lá, que estão no poder. Essas pessoas, elas acabam abusando disso, porque elas estão na mídia diuturnamente, elas têm um poder de aproximação e de alcance muito maior. Então, não é só a questão financeira propriamente dita. Claro, o Caixa 2 e continuará sendo o grande problema e o grande desafio, né? O né? grande nó aí, o Caixa 2. Exatamente. Agora, você tem esses abusos, eles são cada vez mais perceptíveis. Hoje, da última campanha para essa, existem estudos muito sérios e muito profundos a respeito, inclusive, do abuso do poder religioso. De como essas coisas são conduzidas e quem tem acesso a esses redutos, né? Exatamente, são exatamente os maiores. Então, o problema é muito mais sério, é muito mais amplo, né? Essa questão só rapidinho, Vlad, essa questão da de barreiras. Por um lado, fala-se, precisamos coibir a proliferação de partidos fisiologistas que só querem acesso ao fundo. Ao barrar esses partidos, a gente não está mantendo os grandes no poder? Como que é essa equação? Eu acho que existe um ponto muito curioso, porque se a gente olhar a proporcionalidade que vai existir do fundo de 1,7 bilhão, ele prevê uma mínima parte, são 2% para todos os 35 partidos. Né? Sim. Pode ir falando aí, eu vou... Você prevê uma mínima parte que vai ser distribuída igualitariamente. Então, pera lá. 2% dividido igualitariamente. Aí o restante vai dependendo do número de deputados, senadores, tem outros critérios. Mas igual é apenas 2%. Então vamos pensar uma coisa. Isso, na verdade, é uma grande piada. Porque, pera lá, vamos imaginar que hoje, qual é a resposta da sociedade civil? Os grandes partidos estão esgotados. E o que é muito curioso é que os partidos políticos estão mudando os nomes aí. Sim. Fazendo uma nova aparência, não é verdade? Tá saindo os P's e entrando aos Podemos, né? Avante. Esses nomes aí que encantam muito o eleitorado. E o que é muito interessante, vamos imaginar que a gente cria um novo partido. Qual é a visibilidade que nós teremos? Vamos imaginar, hoje, qual é a grande... O que está se falando tanto na sociedade? Pessoas de fora do sistema político devem participar de candidaturas. Ok. Então a gente vai tentar formar um novo partido e vamos entrar no processo. Qual é a visibilidade que a gente vai ter? Pois é, talvez aí entra a crítica do fim da propaganda partidária também, né? Porque quem já é conhecido não precisa, não quer nem aparecer. A verdade e os que não são conhecidos não vão ter oportunidade de se apresentar. Essa forma truculenta de se tentar regularizar isso
não sei até que ponto ela é interessante. Porque você, mais uma vez, vamos bater na questão dos critérios, né? Eles deveriam ter critérios um pouco mais, mais rígidos, mais firmes para a criação dos partidos. Porque hoje você vê uma diferença de cor de bandeira, mas você não vê uma diferença ideológica. Sem dúvida. Porque, para citar um exemplo rápido, nós temos, do PT, nós temos 3 dissidências diretas. Né? Nós temos o PSOL, nós temos o Rede de Sustentabilidade. No primeiro, na verdade, começou com o PV. O próprio PSTU sem dúvida, lá atrás. Você tem um monte de gente que são dissidências dos demais partidos. Não só o exemplo do PT, nós temos outros aí. O PSDB é uma dissidência do PMDB. Né? Mas assim, você tem que ter pelo menos um mínimo de ideologia dentro disso. Esse estudo já foi feito, inclusive eu até participei disso, de você fazer uma pesquisa os estatutos, eles são cópias uns dos outros. Com raríssimas exceções e com raríssimas modificações. E acho que com raríssimas exceções os políticos dos partidos sabem o que diz o estatuto. Esse ponto é muito interessante porque entra na ideia do fim da coligação. A gente ia falar aqui, mas é a partir de 2020, só para a eleição municipal. Para a criação de federações. E o que é muito interessante a gente pensar que dentro do próprio processo da saída da Dilma, essa ideia da federação é muito forte. Porque se acaba a coligação e surge a ideia da federação, o que há por trás disso? Você está comigo dentro da eleição, você vai ficar até o final. Na ideia de não ter uma ruptura dentro daquele bloco que foi eleito com um determinado interesse. Porque o que é muito curioso hoje é que dentro da votação da Dilma, da eleição da Dilma em 2014, votou-se dentro de um projeto. Um projeto que estava situado dentro de uma centro-esquerda. E o que está se colocando desde o ano passado com a entrada do Temer é algo completamente diferente. Você pode me dizer que o contexto econômico é outro. Eu vou concordar com você. Mas é muito distante perante o projeto que havia anteriormente. Então, isso que o senhor colocou, eu acho que é muito pertinente, que é qual? O que há hoje é você criando um balaio de gato dentro de uma candidatura que une desde um partido de centro-esquerda a um partido de centro-direita. Mas lembrando que a coligação acaba só para as eleições proporcionais. Exatamente. Né? Mas aí, Alexandre, a majoritária continua. O que é muito interessante, e esse é um problema do nosso país, essa é ficção ideológica. O que está num grande problema que é o presidencialismo de coalizão. Eu acho que essa reforma ela não tocou nos fatores essenciais para a mudança do país. Pô, nós não vamos falar em reeleição. Nós não vamos falar em recall político. Não vamos falar em veto popular. Então, peraí, né? Aí a pessoa até a mudança do sistema de porque não vamos discutir o parlamentarismo? Vamos discutir. Né? E aí entra num problema que é o seguinte, as pessoas quando ouvem falar esse tipo de coisa, né? Recall, veto popular, maiores consultas populares, mas isso não é um sistema democrático? Aí vão pensar, pô, isso é coisa de Venezuela. Não é coisa de Venezuela, é coisa de Estados Unidos. Nas eleições que os americanos fazem a cada 2 anos, eles vão lá opinar. Vão opinar sobre maconha, vão opinar sobre aborto. Ou a gente democratiza, radicaliza o processo democrático, ou isso aqui vai continuar sendo uma cleptocracia e uma plutocracia. Ou é o governo dos endinheirados, que está relacionado à questão do financiamento privado de campanha, ou é o governo dos corruptos. Então eu acho que é terrível chegar a essa conclusão, mas é algo que o professor Sérgio Buarque de Holanda havia dito décadas atrás, que no Brasil a democracia sempre foi um grande mal-entendido. Pois é. E é um mal-entendido isso. Doutor, quer falar alguma coisa sobre isso? Vamos avançar aqui e falar da propaganda um pouquinho. A questão das coligações aí, ela já foi, né, já foi tentado isso aí há um tempo atrás, de fazer essa verticalização das coligações, e não se obteve muito êxito, né? Então, tenta-se evitar o famoso efeito tiririca, o efeito Enéas, né? Que é aquela questão do voto proporcional. A mudança de forma disso, ou para o distrital, ou talvez o distrital misto, que vai entrar aí mais adiante, né? Sei um assunto interessante também, mas aqui precisaria de um dia inteiro. Mas seria a solução, até para que você pudesse ter acesso a isso. Só outros meios que funcionariam, que você exerce o exercício da democracia na sua forma mais eficaz. Mas eu não vejo isso como muita solução.
essa forma de acabar com a coligação. O problema aí é muito mais cultural. Se estabelecer uma realidade diferente para isso, para se deixar de eleger determinados, para que se lancem esses ícones aí para se obter esses Alexandre, eu votos. queria fazer uma colocação que esse problema cultural ele é muito sério. Porque, em geral, se a gente olhar para o cenário eleitoral no Brasil, essa cultura, que ela é uma consequência histórica do processo que eu citei anteriormente, a gente percebe que sempre no Brasil há um interesse no voto. Da pessoa de mais baixa renda, que vai trocar o voto por uma bola, vai trocar por um conjunto de camisa, por um churrasco. O cara da classe média que vai trocar por um cargo de apadrinhamento. O cara da classe média alta que vai trocar por um comissionado. E a elite que vai financiar o processo político em troca do quê? De um grande contrato com o Estado. Então eu acho que isso é o grande problema, ele está na cultura do brasileiro. E aí a culpa não é só do político, né? Não é só o brasileiro do político, também sem tem a dúvida sua culpa, Alexandre, né? deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido aqui. Vale lembrar que todas essas regras, até março de 2018, o TSE, é o prazo final para o TSE editar as resoluções para as próximas eleições. Pois é, porque a gente já estava até em dúvida com por exemplo, a propaganda na internet, né? Isso, mas eu quero, antes de passar Sim. para isso, a questão de como vai ser dividido isso. Porque nós não temos clareza na forma como esses valores serão divididos, né? E é isso que preocupa um pouco. Então nós ainda estamos apostando nessas resoluções para que haja Esse regramento, né? exatamente, para a gente saber o que vem aí. Porque tem alguns pontos confusos. Por Muito. exemplo, continua proibida a propaganda eleitoral paga pela internet. A novidade é que está autorizado o impulsionamento. Então, até antes de começar aqui, discutia com o doutor, o impulsionamento é pago, Já é como é que é pago. proibida? Então, isso tudo deve vir aí em regulações do TSE. Lembrando que a propaganda eleitoral continua com 45 dias e a partir do dia 16 de agosto de 2018, mas no rádio e na TV começa só no dia Aí que tá, né, 1º de Alexandre? setembro. Precisam ser 45 dias? Eram 90, né? Ainda já houve um avançozinho. Eu acho até que propaganda não precisaria ter dia para um candidato expor o seu ponto de vista. Na verdade, aí nós vamos cair em outra armadilha, não é bem esse o termo, mas vamos lá. Você tem, desde a última eleição municipal, foi instituído a pré-campanha, que também foi uma coisa meio bagunçada, porque não existiam, como ainda não existem critérios claros de como funciona a pré-campanha, principalmente com relação à prestação de contas. Já que a questão maior aí, evitar caixa 2 e evitar abusos, não se normatizou de forma clara como que iam ficar essas questões financeiras da pré-campanha. Agora foi estabelecido essa arrecadação anterior, essa arrecadação coletiva, né, que pode haver... O crowdfunding que está liberado, né? Exatamente. E uma pré-campanha pode ser tão fratricida quanto uma campanha. A gente Muito viu mais. o Dória e o Matarazzo, que acabou deixando Muito o PSDB, mais. e que deve se repetir agora com Dória e Alckmin. E o grande problema aí é o seguinte, agora, tratando de as dimensões do país, né, como é que você vai ter uma pré-campanha, essas pessoas vão estar viajando, vão rodar o país, vão rodar seu estado, a sua região, e o gasto disso é muito grande. E aí vai tudo bem, esse financiamento, essa vaquinha aí, ela vai ser feita e só depois de registrada a campanha que esse dinheiro vai poder ser utilizado. Ok, mas aí, repito, desculpa a minha repetição, mas nós não estamos aqui tratando do grande problema que é o Caixa 2. Sobre isso, a gente já viu até o apresentador Luciano Huck, né, dizendo que vai organizar um grupo aí para arrecadar dinheiro para financiar candidatos que atendam o seu interesse. Segundo o TSE, a lei permite aos candidatos o uso de financiamento coletivo, crowdfunding, a chamada vaquinha, para arrecadar recursos de campanha. As instituições que trabalham com esse financiamento poderão arrecadar previamente, a partir de 15 de maio, esse dinheiro já pode começar a ser arrecadado. Aí terão que fazer um cadastro na Justiça Eleitoral e, posteriormente, prestar contas disso. Você esbarra em numa série de situações. Você tem que a filiação partidária, domicílio eleitoral, eles têm que ter um mínimo de 6 meses.
que vai dar abril. Então, até abril é quando abre o período de janela para modificação de partidos e tudo mais. Até o pleito, essa pessoa já vai estar fazendo pré-campanha. É tudo muito forçado, né? Os prazos ficam muito em cima, força um jogo político que desestabiliza muito, tira completamente a segurança de uma eleição. E eu acho que aí volta na ideia cultural de por que você vai doar para uma campanha perante tudo que a gente está assistindo. É muito complicado porque, como você colocou agora, você sai de um lado, entra no outro, você vai fechando o cerco e a gente vai buscar... A conta não fecha, não né? fecha. Até eu queria a tua reflexão, os candidatos desaprenderam a fazer campanha sem dinheiro, de subir numa caixa de papelão e discursar numa praça com um microfone só. Isso é inviável no tempo atual. É aí que tá. Eu acho que tá todo mundo muito acostumado, dentro dessa cultura política recente, a, vamos dizer assim, mamar numa teta de alguma coisa. Ou é dentro de um financiamento privado, ou agora é dentro do dinheiro do Estado. É muito curioso porque no passado, quando a gente olha, por exemplo, lá para o período da República Populista, Democrática, você não tinha esses meios de comunicação. Você tinha um rádio que estava nascendo ali, né, que vai ser muito utilizado pelo varguismo, mas o corpo a corpo eleitoral, ele é histórico. É o mais importante. Né? Você conhece bem, por exemplo, o Jânio Quadros esteve aqui em Rio Preto. Sim. Fez discurso comendo pão com mortadela aqui no centro. Que era uma característica. Vamos pensar dentro de um populismo, até numa própria demagogia, mas esse corpo a corpo parece que ele acabou. Ou então, quando ele existe, ele é a imagem. Ele é para vender. Como a gente vê sempre... Aqui ou ali sempre aparece alguém tentando criar uma imagem, não é verdade? De proximidade com o povo. Tá certo, gente. Infelizmente, nosso tempo é curto, o assunto rende um debate, já ficam convidados aí para uma próxima. A gente debateu hoje a reforma eleitoral com o advogado José Antônio Ercolim, que é da Comissão Eleitoral da OAB, e o professor Vladimir Miguel Rodrigues, que é professor de Filosofia e História. Eu deixo 30 segundinhos para uma consideração final. Eu queria agradecer a oportunidade de debater e tornar esse assunto público, porque é muito ampla a discussão e a gente precisa sempre trazer isso à tona, porque o nosso sistema ele é muito falho e a gente precisa tentar sempre falar mais alto aí para se fazer ouvir. Eu agradeço a participação e peço, acima de tudo, para que no ano que vem a gente tenha uma consciência real em relação à votação e que a gente possa escolher pessoas que não tenham vínculo nenhuma com o partido ou então com um sistema que está totalmente corrompido e que a gente possa renovar essa política nacional, porque do jeito que está, é insustentável. Tá certo. Muito obrigado, professor Vladimir Miguel Rodrigues, advogado José Antônio Ercolim. A gente debateu a reforma eleitoral para tentar levar até você um pouquinho mais de consciência política e o que está acontecendo com as nossas leis. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.